Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais uma aula do EBD em Foco. Nessa aula, nós vamos estudar aqui a lição número 1 do terceiro trimestre do ano de 2016. Essa lição traz como título o que é evangelização. Então, como lição número 1, é bom falar um pouco da revista como um todo. Essa revista, ela traz como título o desafio da evangelização. Então, nós vamos estudar aí vários temas relacionados à evangelização, que é uma ordem de Cristo, é uma necessidade da igreja de evangelizar. A igreja precisa evangelizar, precisa levar a palavra de Deus a toda criatura. Então nós vamos estudar aí estratégias de evangelização, como evangelizar de forma pessoal, evangelizar em grupo, evangelizar na rua, o evangelismo na era digital. Tem vários temas que a gente vai estudar, são temas bem interessantes. E toda semana eu estarei colocando aqui uma aula comentando a lição da semana. E para quem não sabe, o EBD em Foco é uma plataforma na qual você tem acesso aí a um conteúdo exclusivo, um conteúdo que voltado para professores da Escola Bíblica Dominical, onde eu vou estar sempre colocando aí dicas, e eu também coloco o slide. Então, você pode olhar, se você estiver vendo esse vídeo na página de download aí do slide, você vai ver abaixo aí alguns comentários. Se você estiver vendo esse vídeo no YouTube ou no Facebook, clique no link aí, vá para a página de download do slide, você vai ver lá o comentário, você vai ver onde fazer o download do slide e algum subsídio, alguma coisa a mais que eu sempre estou colocando. Então, acesse aí o ebdemfoco.com e tenha acesso aí exclusivo a esse conteúdo, né? ebdemfoco.com/slide, você vai ver a página de download do slide. Então vamos começar aqui a aula. Bem, essa lição número 1, ela traz aqui um textuário que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então a gente vê aqui uma passagem que Jesus fala de evangelismo, mas ele engloba não só pregar a palavra e deixar para lá, não, ensinar. Ensinar é bem diferente de simplesmente ir lá e pregar. Então, fazer discípulos não é só ir lá e pregar. A gente vai ver que evangelismo envolve muita coisa, além de simplesmente ir lá entregar um panfleto, além de simplesmente ir lá falar de Jesus. Envolve também cuidado com a alma e integração no meio. A gente vai ver isso de forma detalhada. É verdade, prática, evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo, não podendo adiá-la nem substituí-la. Então é uma missão que não pode ser substituída por outra missão. É a missão da igreja. Cristo mandou nós evangelizarmos. Então não tem para onde correr. Se você é um crente salvo de verdade, você vai sentir a necessidade e entender a urgência desse trabalho de evangelismo. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos é Lucas, está errado aqui. É Lucas, capítulo 16, de 9 a 20. Eu vou pular essa leitura para a gente ganhar um pouco de tempo, mas eu suponho que você já leu. E o versículo 15 é um versículo bem conhecido da igreja, e disse: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Bem, então vamos partir para a introdução. Então, aqui na introdução a gente vai ver o seguinte: que Jesus ele deixou um mandamento. Ele deixou para nós levarmos o evangelho. E se nós não levarmos o evangelho até os confins da terra, nós não seremos jamais conhecidos como discípulos de Jesus. Então ele falou: ide por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura. Então o que a gente viu ali em Marcos 16, 15, que a gente tem que levar o evangelho a toda criatura. A gente tem que pregar o evangelho. Então o mundo clama por socorro. O mundo está perdido no pecado. Está clamando por socorro. As pessoas querem ouvir a palavra. As pessoas querem ouvir uma palavra de refúgio, que venha trazer ali um alimento para a sua alma, que venha tirar ela daquele mundo do pecado, tirar daquela escravidão do pecado.
e só faremos isso, se isso só vai acontecer se nós irmos lá e pregar o Evangelho. Então, ide, cumprir o ide de Jesus. O ministério de Cristo foi marcado pelo evangelismo. Então, no começo do ministério, ele já pregava o Evangelho. A gente vê Lucas 8:1. E aconteceu que depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então, Jesus escolheu ali 12 discípulos e saía de cidade em cidade pregando o Evangelho. Isso no começo do seu ministério. E no final do ministério, ele falou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Então Jesus ele fez isso, ele deixou o exemplo, ele saiu ali no seu país e na redondeza do seu país, levando o Evangelho do reino. Então levando a palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. Ele realizava milagres, ele realizava várias curas, mas no final ele sempre falava: a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Então ele sempre falava, ele sempre perdoava pecados. Então ele estava levando o que? O Evangelho do reino, que é um Evangelho de libertação. Então, o que é evangelização? O que é evangelização? Bem, evangelização, ainda que dentro da introdução, a gente vai ver que é o quê? É pregação da palavra, é eu ir lá e pregar a palavra, falar do amor de Cristo. É discipulado, é eu pegar essa pessoa que aceitou a Cristo e discipular ela, ensinar a palavra para ela detalhadamente. Batismo, onde eu vou pegar essa pessoa que foi discipulada e vou batizar essa pessoa, porque no batismo ela faz uma confissão pública, ela mostra para todo mundo que ela está servindo a Cristo, e o batismo ele representa também a morte para o pecado e a ressurreição para uma nova vida. Então a pessoa tem que batizar. Não é que seja obrigatório o batismo para a salvação. Não, o batismo ele não é obrigatório para a salvação. Basta a pessoa crer para ser salva. Basta ela confessar com sua boca e crer no seu coração. Mas se ela confessou e ela crê de verdade, com certeza ela vai batizar. Ela jamais vai recusar as águas. E integração, onde a gente vai integrar essa pessoa à família de Deus, à nova família que ela pertence. Então isso é evangelização. É um conjunto completo. Não é só, tem gente que acha que evangelização é só pregação da palavra. Tem igreja que investe bastante em pregação da palavra, mas esquece de investir em discipulado, esquece de batizar os novos convertidos e não faz uma integração, fazendo com que a pessoa se afaste da igreja e nunca mais volte. Realmente cremos no Evangelho? Será que realmente nós acreditamos na morte e ressurreição de Cristo? Se nós cremos no Evangelho, não devemos ficar calados. Então, a gente tem que falar. Não vamos ficar calados. Se cremos no Evangelho de fato, vamos pregar o Evangelho, né? Então, vamos lá. Evangelismo e evangelização. Vamos ver a diferença entre essas duas palavras, esses dois conceitos, evangelismo e evangelização. O que é evangelismo? É a doutrina cujo objetivo é fundamentar biblicamente o trabalho evangelístico da Igreja de Cristo. Então, evangelismo pode-se dizer que é simplesmente uma doutrina, como se fosse uma doutrina, um conjunto ali de mandamentos, de regras que Jesus deixou para nós, que a Bíblia deixa bem claro, que o apóstolo Paulo deixou, que Pedro deixou, que Tiago deixou, ou seja, o próprio Deus deixou esse exemplo. Então, a gente vê que evangelismo é a parte teórica, né? Ou seja, o evangelismo tem bases metodológicas, ou seja, evangelismo é diferente de evangelização, porque o evangelismo ele é a parte teórica, é simplesmente criar uma base metodológica e planejar uma evangelização. Conselho de Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que envergonhar, de maneira que maneja bem a palavra da verdade.
Então, o evangelismo significa o quê? A pessoa se preparar, manejar bem a palavra da verdade, fazer um planejamento, traçar os planos, quais são os objetivos, onde vai ser o evangelismo, como que vai acontecer, tudo isso. Só que a gente não pode esquecer que temos que colocar em prática. Tem igreja que planeja muito, tem igreja que planeja, faz secretaria de missões e arrecada dinheiro e faz isso e faz aquilo, e a gente não vê a igreja evangelizando, a gente não vê a igreja colocando em prática. Então ela fica no evangelismo, mas não parte para a evangelização. Ele fica só na teoria, fica só planejando como que vai evangelizar e não evangeliza. Já a evangelização é a prática efetiva da proclamação do evangelho, que a pessoa, que quer pessoal, quer coletivamente, até os confins da terra. Então, a evangelização é quando a gente fala assim, não, já estudamos, fizemos o plano, nos preparamos, agora nós vamos levar o evangelho de fato. Aí vai pregar. Aí é a evangelização, onde nós sairemos e levamos a palavra para todos aqueles que precisam. O que diz em Atos? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus ele fala o seguinte, que os discípulos eles iam ser testemunhas, começando na Judéia, que era onde eles moravam, depois eles iam para Samaria, que era o vizinho, e depois até os confins da terra. Ou seja, confins da terra, levar a palavra a todos aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus. Evangelização é opcional? Será que eu falo assim, eu posso escolher não evangelizar, eu vou deixar isso na responsabilidade de alguém, eu vou deixar isso com um pastor, com um presbítero? Bem, o que a Bíblia diz? Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Ele não tem que se gloriar e falar assim, eu estou trabalhando a mais, eu estou fazendo algo a mais. Não. Ele está fazendo nada mais e nada menos do que a sua obrigação. Ou seja, pregar o evangelho é uma obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Ou seja, o evangelho não é algo opcional. Pregar o evangelho não é algo opcional. Todo cristão deve pregar o evangelho. Todo cristão deve proclamar o evangelho. Tem gente que fala assim, mas eu prego o evangelho com o meu testemunho. Bem, dar bom testemunho, os espíritas dão bom testemunho, os budistas dão bom testemunho, tem muito católico que dá bom testemunho. Ou seja, todas as religiões, você vai encontrar pessoas que dão bom testemunho. Você vai encontrar pessoas que têm um bom comportamento. A gente não vai sair por aí dizendo que quem não é crente, quem não é evangélico, não dá bom testemunho. Não, tem muitos que não são e dão bom testemunho. Tem gente que não acredita em Deus e dá bom testemunho. Então, você tem que dar bom testemunho, mas você tem que falar por que você dá bom testemunho. Porque quando você falar por que você dá bom testemunho, aí sim você vai estar pregando o evangelho, que é falando de Jesus. Agora, simplesmente ficar sentado dando bom testemunho não é pregar o evangelho. A Bíblia não dá base para isso. É obrigação dar bom testemunho. Por que temos de evangelizar? Então, por que a gente tem de evangelizar? É um mandamento de Jesus. Ou seja, o próprio Cristo mandou nós evangelizarmos. Então, a ordem dele é essa: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, o primeiro motivo que nos leva a evangelizar é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que foi a ordem de Jesus. Ou seja, todos pecaram e precisam de Cristo. Ou seja, se todos pecaram e precisam, e o próprio Cristo mandou, por que a gente vai ficar de braços cruzados? É uma ordem dele. Temos que evangelizar. Temos que levar o evangelho a essas pessoas que estão precisando. Não tem desculpa. Né? Ou seja, se Cristo falou que temos que fazer,
Então vamos fazer. Quem deve evangelizar? É o pastor? É o pastor da igreja? É o diácono? É o presbítero? Os teólogos? Sim, todos eles têm que evangelizar, mas é uma missão de toda igreja. Ou seja, toda igreja tem a responsabilidade de obedecer essa ordem de Cristo. Não é só o pastor. Tem gente que fala assim, eu não vou evangelizar porque isso é missão do pastor. É o pastor que tem a obrigação de evangelizar. São os presbíteros, é o ministério, porque eles estão lá na frente. Toda igreja tem essa obrigação. Então, nós não temos que ficar de braços cruzados, esperando por alguém que está lá no ministério para evangelizar. A evangelização, ela tem que ser feita na prática por todos. Quem ama Cristo, prega o evangelho. Ou seja, nós temos que provar o nosso amor. Ou seja, porque eu estou aqui na igreja, eu amo a Cristo. Mas se eu não levo a palavra, será que eu estou amando de fato a Cristo? Será que a minha vida condiz de verdade com o que eu estou falando, que vivo, o evangelho que eu vivo? Então eu tenho que parar e pensar nisso. Ou seja, eu tenho que provar o meu amor por Cristo, pregando o evangelho que Ele mandou nós pregarmos. É a maior expressão de amor da igreja. Então, primeiro é uma ordem de Cristo, ou seja, o próprio Cristo mandou nós evangelizarmos, e se eu amo a Cristo, eu vou evangelizar. O segundo é a maior expressão de amor da igreja, porque é o amor na prática, né? A igreja primitiva, ela nos deixa um exemplo. A igreja primitiva, ela amava Cristo e, portanto, ela amava as almas perdidas. Então, quando a igreja ama a Cristo, quando a pessoa ama a Cristo, ela ama as almas perdidas. Não ama o pecado. Não vai condizer com o pecado. Mas o pecador é bem-vindo. O pecador tem que participar da igreja. O pecador tem que ser inserido na igreja. Porque quando ele estiver na igreja, ele vai ouvir a palavra e ele vai crer, ele vai aceitar. E quando o pecador não vai à igreja, a igreja vai ao pecador levar a palavra. Então, é um amor na prática, né? Então, o amor daqueles crentes não se perdia em teorias, mas era efetivo e prático. Como que a igreja primitiva fazia? Eles iam evangelizar, eles eram açoitados, eram presos, eram perseguidos, mas eles estavam pregando. Não ficava lá na teoria, como amar? Vamos aprender a amar. Não. Eles saíam e pregavam, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse era o verdadeiro amor. O amor da igreja primitiva, o amor que nós temos que ter pelas almas perdidas. É colocar em prática, não ficar somente em teoria, na teoria. Então, o exemplo da igreja de Tessalônica. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que dela não temos necessidade de falar coisa alguma. 1 Tessalonicenses 1,8. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, a fé de vocês se espalhou. Ou seja, vocês estão pregando o evangelho, vocês estão levando a palavra. Foi de tal maneira, porque tal maneira é uma forma de dizer que não tem como dizer o tanto que foi, qual é o impacto que isso causou. Então, a fé da igreja de Tessalônica se espalhou de tal maneira, porque era uma igreja que pregava o evangelho. O mundo jaz no maligno. É o terceiro ponto aí que a gente vai ver, o terceiro motivo para nós termos que pregar o evangelho. Então, nós temos que pregar o evangelho porque muitos caminham a passos largos para o inferno. Todo dia morrem milhares e milhares e milhares de pessoas. E essas pessoas, elas estão caminhando para o inferno. Essas pessoas, elas estão morrendo sem esperança. Essas pessoas, elas estão indo para o inferno sem nunca terem ouvido a verdade. Tem gente que fala assim, não, mas todo mundo que morre tem uma oportunidade de crer antes.
Todo mundo que morre, um momento da sua vida, ela teve que ouvir e teve a oportunidade. Aí que você se engana. Muitas pessoas morrem sem ouvir. Você pode pensar isso na teoria, mas na prática isso não acontece. Na prática, as pessoas estão morrendo sem ouvir o Evangelho. Na prática, tem muitos lugares que o Evangelho não chega. Então você vai em países como a Coreia do Norte, como a China, entre outros países aí que são muçulmanos ao extremo, Arábia Saudita, Iraque. São países comunistas e muçulmanos que fecham as portas para o Evangelho. E lá milhares de pessoas morrem sem ouvir o Evangelho. Milhares de pessoas morrem sem ter uma oportunidade. E a gente olhando para o nosso país, para o Brasil, para o nosso bairro, a nossa cidade, o que a gente vai ver? Muitas pessoas morrem, mas elas tiveram oportunidade. Vou dizer que não, porque elas passaram em frente a uma igreja, elas moram ao lado de um vizinho que é crente. Mas será que ela teve de fato a oportunidade de ouvir o Evangelho de forma detalhada? Porque uma coisa é a pessoa passar na igreja, colocar no canal de televisão ou ouvir alguém falando de Jesus assim por alto. Outra coisa é você sentar do lado dessa pessoa e explanar a palavra para ela de forma detalhada. O que é o Evangelho? Aí entra um problema, porque nem todos os cristãos conhecem a verdade, de fato. Nem todos os crentes conhecem o Evangelho de forma detalhada. Então não tem capacitação para ir lá fazer isso. Não tem capacitação para ir lá pregar o Evangelho para essa pessoa que está lá perdida de forma detalhada, a ponto de que ela possa entender o Evangelho e crer no Evangelho. Aí a gente não faz isso e ela está caminhando para o inferno e nós estamos parados sem fazer nada. Os cativos, ou seja, as pessoas estão aprisionadas. Nós temos que levar o Evangelho para essas pessoas que estão caminhando para o inferno. Por quê? Porque elas estão aprisionadas nas drogas, na devassidão, as falsas religiões, a violência, enfim. Se nós olharmos aí para o mundo, a gente vai ver o pecado dominando. As pessoas estão escravizadas, as pessoas estão presas, as pessoas estão ali numa situação irreversível, pode-se dizer, de viver no pecado. E são cativas, aprisionadas. Mas Jesus liberta. Jesus pode libertar. Jesus pode chegar e fazer a diferença na vida dessas pessoas. Por quê? Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou o preço. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Ou seja, Jesus pode libertar as pessoas do pecado. Mas isso nunca vai acontecer se nós não falarmos de Jesus para essas pessoas aprisionadas. E outro motivo, porque Jesus breve virá. Ou seja, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Então a gente tem que falar. Essa é a nossa mensagem. Jesus está voltando. O mundo caminha para uma situação que só tende a piorar. O mundo não tende a melhorar. Se nós olharmos aí, é crise, é guerra. Quando está tudo calmo, tudo tranquilo, está todo mundo achando que está tranquilo, aí começa aquela crise lá na África, onde as pessoas começam a fugir lá da África e ir para a Europa. Os muçulmanos fugindo das guerras ali, e surgiu mais um problema de nível mundial mesmo. E aí, de repente, está tudo bom, aí aparece o Estado Islâmico matando todo mundo e fazendo aquele terror. E gente morrendo em tudo quanto é lugar. Então, não adianta achar que o mundo vai melhorar. O mundo só tende a piorar. Por quê? Porque é o fim dos tempos e porque Jesus está voltando. E isso deixa essa mensagem mais urgente ainda. Levar o Evangelho a toda criatura. Então, é uma tarefa de urgência. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ou seja, vai chegar momento que vai ser difícil pregar o Evangelho. Aqui no Brasil vai chegar esse momento. Lá fora já é. Em alguns países já é. Porque chegou a noite. É complicado. A noite é mais difícil. De dia é fácil. Mas a noite é mais difícil. As dificuldades de pregar o Evangelho vão aparecer. Então nós que estamos no Brasil, temos que aproveitar o momento que é dia.
Ou seja, vamos aproveitar enquanto nós temos liberdade de pregar, vamos aproveitar enquanto nós temos liberdade de falar e divulgar a palavra do Evangelho. Porque vai chegar um momento que vai ser noite, e aí a gente vai ter dificuldade, aí vamos sofrer. Bem, o que temos feito em prol da evangelização? Tá aí, toda essa situação, o mundo está um caos, as pessoas estão precisando ser libertas, Jesus nos enviou para evangelizar. Será que estamos evangelizando? Ou será que vamos comparecer de mãos vazias perante o nosso Senhor? Bem, você não vai ganhar galardão pelo número de almas que aceitarem a Cristo com a sua pregação. Não. O seu galardão será pelo trabalho realizado. O seu galardão será porque você pregou o Evangelho, você pregou a palavra. Quem vai convencer do pecado e converter ali o pecador é o Espírito Santo. A sua obrigação é somente de pregar. Se você simplesmente pregar, você não chegará de mãos vazias. Vamos para o terceiro tópico, que diz assim: como evangelizar? Então, nesse segundo tópico, a gente viu, né, que por que nós temos que evangelizar? Primeiro, que é o mandamento de Cristo, né? Segundo, que o mundo jaz no maligno, então a gente tem que pregar o Evangelho e resgatar essas almas. Terceiro, Jesus está voltando e é a maior expressão do amor da igreja. Isso. Bem, evangelização pessoal. Bem, terceiro tópico, como evangelizar. Vamos lá. Primeiro, evangelização pessoal. A gente vai ver que a gente pode fazer uma evangelização pessoal, a gente pode evangelizar em um grupo, a gente pode pregar para multidões e, assim, existem várias formas. E a gente vai ver o exemplo de Cristo. A gente pode pregar para outros países, outras nações. Então, como foi que Cristo fez? Em vários momentos, né, Jesus ele se destacou, ele tirou ali para ensinar como evangelizar de forma pessoal, individual. Então a gente tem alguns exemplos. Um dos exemplos é que quando ele evangelizou Nicodemos, na calada da noite, recebeu Nicodemos e ele falou do milagre do novo nascimento. Então ali, Nicodemos era alguém importante. Nicodemos era uma pessoa que tinha uma certa importância, né? Alguém ali do meio do judaísmo, né? da alta sociedade ali do judaísmo, e ele não queria falar com Cristo de forma explícita. Ele queria ali escondido. E Jesus falou, tudo bem, vamos lá. À noite, os dois ali, Jesus falou assim, olha, Nicodemos, convém como tem que nascer de novo. Então, muitas vezes a gente se depara com essa situação, né? Tem alguém que é um prefeito, que é um governador, que é um deputado, alguém que não quer ali, de cara de início, ter um contato com você, ou quer falar que não quer ir na igreja, às vezes. Aí é uma oportunidade de sozinho ali falar. Né? No ardor do dia mostrou a mulher samaritana a eficácia da água da vida. Então, com uma mulher samaritana, por exemplo, Jesus esperou todos os discípulos saírem para falar com ela, a sós. Então, ele foi e pregou ali para aquela mulher e ela se converteu e se tornou uma grande evangelizadora, porque no momento que ela se converteu, ela foi à cidade e chamou o povo para mostrar Jesus. Então, Jesus deu esse exemplo, né? Tem esses dois exemplos aqui, principais, bastante conhecidos, que ele evangelizou de forma pessoal. Tem a evangelização coletiva. A evangelização coletiva, né, é Jesus falando para a multidão. Então Jesus ele falava ali para a multidão. Então a gente pode pregar o evangelho para o vizinho, pode pregar o evangelho, né, para o seu colega de trabalho, mas também a gente pode pregar o evangelho
para a multidão. Tem gente que só quer pregar para a multidão, né? Tem gente que vira pregador e só prega se for para uma grande quantidade de pessoas, não prega para poucas pessoas. Mas Jesus, ele não tinha esse negócio com ele não, ele pregava para um, para dois, ele pregava para 1 milhão. Então, a gente tem que voltar, né, ao tempo que se pregava a mensagem para as multidões. Então, antigamente tinha muitas cruzadas, né, tinha muitos cruzadas evangelísticas, a gente partia para a rua e colocava um caminhão e fechava a rua e juntava pessoas. Hoje a gente quase não vê isso acontecendo, infelizmente, mas temos que lembrar desse tempo e voltar a fazer isso, né? Porque quando a gente prega ali para a multidão, muito mais pessoas são alcançadas com a palavra da verdade. Evangelismo nacional, o exemplo de Cristo aqui. Então Jesus, ele pregou, o que ele fez? Ele nasceu na Judéia, então ele era judeu, ele viveu como um judeu, ele evangelizou os judeus. Então Jesus, como ele nasceu na Judéia, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ou seja, os judeus não receberam Cristo como Messias, mesmo assim ele pregou o Evangelho. Ele evangelizou os judeus e morreu como judeu para salvar a todos. Ou seja, Cristo, ele fez a obra dentro do seu país. Ele pregou no seu país. Então nós temos que pregar no nosso país também. Nosso país precisa de Cristo. E o evangelismo transcultural, que a gente observa também o exemplo de Cristo, ele atendeu a mulher Ciro-fenícia, que vivia na região fora de Israel. Ele atendeu o servo do centurião romano, ou seja, o centurião romano não era um cidadão de Israel, mas ele foi lá e falou com Jesus, Jesus curou o servo desse centurião. E ele pregou aos samaritanos, o exemplo da mulher samaritana, porque também era um povo fora de Israel. Então Jesus, ele não ficou só em Israel. Além de Israel, ele pregou, ele levou o evangelho ali a quem não era necessariamente de Israel e realizou milagres e salvou vidas ali. Então, chegada a hora que nós temos que olhar além das nossas fronteiras, ouvir o gemido das nações, tribos que ainda não foram alcançadas. Então, temos nações, tribos que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho e nós temos a obrigação de pregar o Evangelho. Todas as igrejas, as grandes igrejas, deveriam ter missionários fora do país. A gente fala assim, porque tem que evangelizar o nosso país. Sim, mas se a igreja tem condição de manter um missionário em um país desses aí, que é perigoso pregar o Evangelho, que é difícil o acesso ao Evangelho, não custa nada a igreja fazer isso. Então a igreja tem que ir lá pregar o Evangelho nesses países que têm dificuldade, que nós temos bastante dificuldade de pregar o Evangelho lá. Então essas tribos, esses povos, essas nações precisam de Cristo. Então a gente tem que ir lá e fazer a obra. Bem, chegamos ao fim da lição. Evangelizar é a missão de todo crente, quer obreiro, quer leigo, ganhar almas é o seu dever. Na crise atual, muitos são os que desesperados buscam um Salvador. Aqui no Brasil a gente está passando por uma crise e nesses momentos de crise muitos lembram de Deus, né? Eu acho que é uma oportunidade para a gente ir lá e falar de Deus da forma correta. Porque se nós não falarmos ali de forma correta, vai vir e vai falar da forma errada e essa pessoa vai ficar mais longe ainda do Evangelho. Vai vir alguma seita, alguma heresia ali e vai puxar essa pessoa. E nós que conhecemos a palavra da verdade, temos que ir lá e evangelizar e trazer essas pessoas para Cristo de fato. É uma grande oportunidade. Então é hora de evangelizar e fazer missões. Então temos que arrancar as almas perdidas das garras de Satanás. As pessoas estão presas, estão aprisionadas, estão escravizadas ali no pecado. O diabo está escravizando essas pessoas, mas você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, evangelizando, trazendo essas pessoas para o reino de Deus. Libertar elas dessa escravidão e para que elas possam fazer parte da família de Deus e um dia ir morar no céu com Jesus. Bem, os livros que eu usei aqui, né, esse desafio da evangelização é o livro base aí da revista, o mesmo escritor da revista. Tem esse aqui, Esforça-te para ganhar almas. Tem esse aqui, Nosso Silêncio Culpado, do John Stott.
esse aqui, Missões na Era do Espírito Santo. Então esses livros são livros que a gente vai usar aí durante todo esse trimestre, porque falam de missões, falam de evangelismo, falam de ganhar almas. Então fico por aqui, encerro aí pedindo para que você acesse ebdenfoco.com e venha a ter acesso a um conteúdo exclusivo para professores da Escola Bíblica Dominical, fazer o download desse slide, usar na sua igreja, né? E toda semana a gente vai estar fazendo isso, é um trabalho que vai ser semanal, toda semana você vai estar aí tendo acesso a esse slide, a lição atual. Então eu fico por aqui, a paz do Senhor e até a semana que vem.